Alô, gente! Temos um recado da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para você. Você sabia que é possível transformar vidas com o seu imposto de renda? Aqui em Caxias do Sul, a sua declaração pode fazer a diferença. Você pode destinar 6% do valor para projetos sociais que cuidam de crianças, adolescentes e pessoas idosas do município, e fazer isso é muito fácil. Quando for preencher sua declaração completa no site da Receita Federal, clique em Doações Efetuadas e depois em Novo. Ali você deve escolher uma das opções, criança e adolescente ou pessoa idosa, e seguir os passos solicitados. Na hora de finalizar, clique em Doações diretamente na declaração e selecione Caxias do Sul como município. Aí é só clicar em OK e tá pronto, você já fez a sua parte. Se precisar de mais informações sobre como participar, acesse o site camaracaxias.rs.gov.br. Transforme vidas com o seu imposto de renda. Uma mensagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Alô, gente! Hoje comigo, Marliva Gonçalves, sem o Portela. Quero fazer uma festa aqui. Portela, beijo, boa reunião. Zica Stockmans, olha, gente, a entrevistada que nós trouxemos hoje para o Alô, gente. Vamos falar de teatro, de coisas boas, de coisas para cima, positivas. Vamos explicar aí para o pessoal como que o teatro transforma as vidas, as pessoas, os seres, a luminosidade do planeta. Zica, bem-vinda. Nossa, eu que agradeço muitíssimo pelo convite e com certeza vamos ter uma conversa bem legal, porque a gente já começou, né? Com certeza, a gente sempre começa nos bastidores. E aí, né, primeiro de tudo, vamos explicar para o pessoal de onde vem esse nome tão interessante, Zica e o Stockmans. Então, o Stockmans é o sobrenome, né? Inclusive o pessoal sempre dizia um sobrenome de origem alemã e tal, e muito interessante porque não é. A gente foi estudar e é belga. Olha! Achei muito bacana, porque daí deu uma desidentidade com essas questões de enfim, porque o alemão é teimoso, é isso, é aquilo, né? E a gente, na verdade, se descobriu de origem belga, mas muito brasileiros, né? Então, eu sou uma brasileira Stockmans. Muito bem. E o Zica, mais brasileiro, né? É verdade. Olha só. Vem da infância e lá do interior, Nova Prata, né? Onde eu morava, grupinho de crianças, assim, da quadra, né? Que a gente brincava muito livre na época e tal. E aí a gente pegou um pedacinho do nome de cada um e, dando um exemplo, é a Gislaine. No meu caso, Idalzi, que já era um nome mais exótico, né? Então, era a Gi virou a Gica, a Zi virou a Zica. E assim por diante. E aí a gente se acostumou com isso e ficou. E pegou, vim morar em Caxias e ficou. Mas muito interessante, porque agora nos últimos tempos, né, eu tenho feito muito trabalho com artistas da periferia e uma aproximação com as comunidades e tal. E agora eu começo a perceber e tá rolando muitas brincadeiras, porque Zica tem um outro significado. É verdade. Nossa, deu Zica. Isso não vai para aí, porque é maior Zica. E aí o pessoal começa assim, como é que é teu apelido mesmo? Porque, nossa, essa mulher deve ter alguma coisa assim. E, na verdade, a gente está brincando um pouco com isso agora, né? É claro, a gente pode pensar ao contrário, fazer até uma campanha, né? Essa é uma Zica boa, essa é uma Zica que dá certo. Vem para essa Zica e você vai sair recompensado. Mas eu acho muito legal a gente ressignificar as coisas. Exatamente. Então, e agora tem a história do Uber, né? De vez em quando eu peço, estando, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Tu pede um Uber e às vezes eles cancelavam. E aí um deles me disse, ele disse, que, né? A gente já vê que
que é Zika, né? O apelido. Ah, meu Deus! Pode ser algum problema aí. Mas tudo bem, é bem isso. Vamos dar um sentido positivo para esta Zika. Exatamente. E acho que, é o que eu penso, né? Que a linha de trabalho e de realização profissional e de expressividade que você escolheu é bem positiva, apesar das dificuldades. Depois a gente fala delas, né? Vamos falar de teatro. Como é que foi o teu encontro com o teatro? Olha, é bem interessante porque eu não tive referências desde muito cedo. Então, nem tinha ideia de que isso existia. Isso é bacana de dizer, porque as pessoas normalmente ligadas à arte, ou à música, ou à literatura, às vezes já tem referências familiares e aí diz, mas aí é mais fácil de construir, né? Então, eu gosto de dizer isso porque abre precedente para que qualquer pessoa possa conhecer, gerar referências e se apaixonar por algum tipo de arte e seguir. Mas eu lembro que eu estava no colégio de freiras, estudando, como era normal, né? Claro. No Nossa Senhora Aparecida, lá em Nova Prata. E eu não estava nem fui uma das turmas que foi assistir o espetáculo Rapto das Cebolinhas. Eu fui uma pessoa que estava passando no corredor, perto da porta do salão, então dá para imaginar esse cenário, né? Uhum. E eu espiei lá do fundo, assim, aquelas pessoas pequenininhas em cima... Pequenininhas porque estavam longe de mim, né? Em cima do palco. E eu pensei, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma coisa ao vivo. Eles estão fazendo uma coisa aqui, com todo mundo assistindo dentro da mesma sala. Aquilo ficou, assim, muito... encantador. Eu vi que aí tinha uma magia muito especial. Mas ficou por isso. Realmente, a minha turma não foi assistir o Rapto das Cebolinhas na época. Só fiquei com essa imagem, assim. E depois, quando eu já estava em Caxias do Sul, para estudar, já estava na área das artes, né? Estava cursando... era, na época, Belas Artes, alguma coisa Acho que sim. Tá? E aí, veio uma proposta do SESI. Olha como é importante quando esses órgãos se mobilizam para oferecer cursos e coisas assim. E aí a gente foi convidado dentro de uma sala de aula, né? Olha, vai ter um trabalho de teatro lá no SESI, vai começar, sábado, né? Vai ter o diretor, que é o Décio Antunes, que vem de Porto Alegre para dirigir esse trabalho. Eu fiquei muito curiosa e fui para lá. Mais 1 ou 2 amigos, e depois lá fizemos muitas amizades, né? Que algumas perduram até hoje. E aí nós descobrimos o que era o teatro, e conduzido por essa pessoa que era muito capaz, competente, que aprofundou o trabalho corporal, a descoberta da expressividade, num período que era de certa forma, uma adolescência, né? Eu devia estar com uns 18 anos, por aí. E foi uma paixão, porque aquele espaço expressivo, mais do que ir para a cena, mais do que ir para o palco, tinha o processo de trabalho, de construção do espetáculo. E nesse lugar, eu entendi que eu podia ser eu mesma, que eu tinha um espaço para me conhecer, para resolver questões que são pertinentes a essa idade e tal. Foi um encanto. E também vindo, eu acho que não é só da época, ainda tem muito, né? Essa questão da repressão do corpo. Sim. E que ali tinha um espaço para se conhecer e se estudar melhor. Então, pronto. Entrei e não saí mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu fiz uma pausa, chegou, sabe, tem essas crises existenciais. Não quero mais isso, toma meu tempo. Tarará. Eu acho que durou uns 4 meses. E aí eu fui assistir um espetáculo que aquela equipe tinha montado, né? Eu tive uma síncope na plateia. Que emoção, e a partir daí eu entendi. Essa é a minha vida, é como eu sou,
é muito mais do que uma escolha profissional, né? É uma escolha ideológica, uma escolha de forma de ver o mundo. E aí eu fiquei para sempre, até esses dias. A gente nunca sabe, né, se no futuro sim, mas de alguma forma eu vou estar sempre ligada a isso, né? Muito linda a tua história, muito linda. Às vezes parece que o nosso encontro com o nosso campo de expressão é meio ao acaso, né? Parecia a moça passando no corredor, né? E aí vendo, sendo atingida por um pouco daquela magia. E depois, pam, SESI. E quem sabe eu faço isso, e aí não sei. E aí, de repente, né, quando se encontra com o palco frente a frente, atores, espetáculo, montagem. Eu achei divina a tua história. E quando que te deu vontade, nesse teu processo de vida, de montar a escola? Tem gente teatrando. Eu acho que tem muito a ver com a minha formação. Eu sou uma professora com toda a formação, assim, desde o magistério, e que ali no magistério também a gente tinha pequenos espaços de expressão, as profs sabem do que eu falo. Depois eu fiz uma licenciatura, eu tenho especialização em teatro e educação. Então, eu andei muito por esse lugar. E eu entendo que a educação já é salvadora, ela já é transformadora. Agora, a educação, junto com a arte, né? Eu vejo assim como... Eu vou usar uma palavra que parece meio piegas, mas é quase uma missão, né? De não só trabalhar como atriz, que também já seria, né, bastante conteúdo para levar para a cena, mas como educadora. Então, dessa forma é que nasce a Tangente Teatrando. Mas a Tangente também tem uma trajetória quase de acaso, porque eu dava aula em escolas, escola particular, escola pública e tal, como professora de artes. E, ao mesmo tempo, desenvolvia esse trabalho como atriz, né, num grupo de teatro, né? Na época, a gente não era nenhuma companhia, era um grupo que era o Em Cena. E lembro. É bárbaro, né? Pessoas, assim, que até hoje moram muito no meu coração. E aí, nesse momento, começa a surgir, assim, pequenos convites. Tu não quer vir até aqui em Galópolis? Eu me lembro, assim, de um dos convites foi esse, vir até aqui em Galópolis. A gente quer montar um grupo, e aí, sendo prof, né? E já tendo essa experiência no teatro e tal. E aí, começa assim, pega o ônibus, leva de ônibus urbano, né? Pega uma maletinha de figurinos para levar para fazer um exercício, vai e volta toda semana, daqui a pouco começa lá numa empresa fazer esse trabalho. E aí eu me vejo pulverizando, andando, itinerante, né? Aula lá, aula aqui, sábado de manhã num lugar, sábado à tarde no outro. Aí eu pensei, peraí, porque... Então, tu vê como é quase um acaso, não é assim vou fazer uma decisão empresarial, onde é que eu vou investir, não sei o quê. Não, é uma jovem que daqui a pouco pensa assim, peraí, e se eu tiver um espaço onde eu possa trazer essas pessoas? Porque... acho que até nos dias de hoje, o espaço físico para o desenvolvimento da arte ainda é uma das dificuldades. Então, eu vejo, tendo esse espaço, como eu consigo alcançar a mão para vários artistas, para a hora do seu ensaio, para a hora da sua apresentação. E aí vem essa ideia de montar, assim, numa salinha comercial, muito modesta, vaziazinha e tal, a gente começar a dar essa cara de lugar de ensaio, né? Espaço para ensaiar, espaço para ter aula. E assim começa a primeira sementinha desse fermentinho que hoje é uma escola de referência, né? Que tem o único curso profissionalizante do estado, do interior do estado, Porto Alegre tem, né? E então, vê que é uma coisa de construção de vida mesmo, de muito empreendimento afetivo, né, no lugar.
E hoje, assim, é um oásis. Esse eu lugar acredito. É fantástico. Eu acredito muito. Eu quero retomar algumas coisas que você falou. Primeiro, de prof para prof, né? Concordo com tudo isso que foi dito sobre a educação e a arte. A gente está falando mais especificamente do teatro, mas toda forma de arte aliada à educação, enfim, né? A pessoa voa. É o que eu acredito. É isso que muda o mundo, né? Primeiro vamos mudar as pessoas. Exato. E depois a gente voa e vai mudando os outros lugares. Muito bem, então, concordo. Eu dei aula 30 anos, mais ou menos, de produção audiovisual, televisão, isso que a gente está fazendo aqui. E tive o grande prazer na minha juventude de ter um contato com o teatro. Grupo, não foi aqui em Caxias, senão, quem sabe a gente pudesse ter se encontrado, né, nesse período. Com certeza. E talvez até a minha trajetória mudasse um pouquinho. Não sei. Mas foi em Goiás, onde eu morava. Então, grupo de teatro, oficinas, espetáculos e tal, né? Parecido com a Zica. Isso para mim foi transformador e eu tentei, durante os meus anos como prof, passar isso para todos os alunos. E eles estão ali, não me deixam mentir para a nossa convidada. Eu dizia para o pessoal, gente, façam teatro, por mínimo que seja, para vocês se transformarem como pessoas, se sentirem mais à vontade dentro do espaço e com o seu próprio corpo. E eu via muitas vezes as dificuldades, principalmente dos jovens, com essas questões do corpo. E o teatro trabalha com isso. Fala um pouquinho pra gente, Zica, sobre essas questões. Até quentinho aqui na minha cabeça, porque ontem à noite eu dei uma aula lá para o profissionalizante falando e experimentando a questão da presença, né? E a presença é nada mais, nada menos do que uma afinação do instrumento. Então, numa das falinhas lá, né, que eu estava falando assim, uma turma linda, né? O pessoal muito disponível para o jogo cênico. Isso, né, é ouro para quem está dando aula. E aí a gente estava falando que, por exemplo, um violão, ele é um objeto. Ele é um objeto feito de madeira, das cordas, mas ele é só um objeto. Só no momento que ele é afinado e manuseado pelo artista é que ele gera música. Então, ele é só um instrumento. Igual, comparando ao nosso corpo. O instrumento que a gente toca, que a gente faz a nossa arte dentro da cena, do teatro, enfim, é o corpo. Então, a gente precisa fazer uma afinação dele, né? E a gente desenvolve vários exercícios e jogos que é para trazer a mente, o pensamento, a sensação toda para o presente. Difícil, é quase uma meditação, né? Tem até livros sobre isso. Exato, né? Mas através de alguns exercícios e jogos, dessa coletividade, dessa sensibilização para os sons do ambiente, para os sons do corpo e tal, afinam para que a gente fique disponível para esse estado de jogo. E esse estado de jogo cênico, ele serve para todas as coisas, né? A gente prepara para a cena do teatro, né? Até para caminhar para um produto final artístico, ok? Porque nós temos ali um curso profissionalizante, essa é a nossa meta, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer pessoa que tenha feito, por exemplo, a aula de ontem, com essas sensibilizações, esse trabalho de presença no aqui, no agora, sensibilização através dos sons, dos cheiros e tal, vai ter essa experiência que ninguém mais rouba para utilizar em qualquer outra coisa. Na sua expressão artística, seja ela na música, no que quer que seja, além do teatro, mas também no seu cotidiano, né? Em qualquer outra profissão.
Então assim, quem consegue vivenciar, passar pela experiência, dá depoimentos assim que são muito emocionantes. A gente inclusive recebeu alguns vídeos dos ex-alunos lá do primeiro Profi, né, que foram muito tocantes, assim, falando dessa experiência de estar dentro deste processo, como iniciaram e como saíram dele, né? E aí tem gente que chegou assim, burocrata, né, num trabalho que não estava suprindo todas as suas necessidades e tal. E lá, depois de 2 anos, que era o profissionalizante, o primeiro nosso era de 2 anos, mudou completamente, inclusive, essa escolha profissional. Né? Então, não necessariamente que todos façam isso, mas olha como é profundo, né? É que é um processo de te ajuda, né? No processo de autodescoberta. E é muito marcante. Eu falo de cadeira, assim, de experiência própria. Por isso que eu falava, assim, sabe, bastante apaixonadamente para os estudantes de comunicação, para eles fazerem teatro. Mas, como você disse, não é só a comunicação. Não é só quem precisa fazer uma palestra ou se sentir à vontade em frente a uma câmera, né? Mas a pessoa, e aí qualquer ser que queira se descobrir. E se descobrindo, a gente sabe também melhor, né, para onde que se direciona o nosso modo especial, que cada um tem o seu, acredito, de expressão, de autoexpressão, de se colocar no mundo. E isso tem a ver com a profissão também. Tem a ver, porque na verdade, são as nossas escolhas, né? Exatamente. Obviamente, e agora falando um pouco assim do contexto do país, né? Obviamente, nem todo mundo dentro deste contexto pode escolher viver de arte. Sim. Porque a gente sabe que é todo um mercado que fala mais alto, né? E aí, até pegando esse gancho, eu quero falar assim da transformação. A gente está falando dessa transformação individual, né? De quem consegue acessar uma aula de teatro, uma forma de arte, um instrumento musical, e ler uma partitura, sei lá, todas essas coisas. Mas nós temos, e ouso dizer assim, que em maior número até, artistas que estão num outro lugar e que são tão artistas ou mais do que qualquer outro, que estão dentro da periferia urbana. E que aí tem uma outra história para contar, que é do não acesso, né? E então, a gente fala desse lugar de expressão e tal, e eu tenho colhido muitos depoimentos, até eu fiz o meu mestrado sobre essa questão do acesso, né? Do acesso do artista periférico aos editais de fomento e tal, né? E aí a gente percebe que tem uma linha divisória bem profunda aí, né? Então, a gente, como tem gente teatrando, enfim, como equipe, a gente também se propõe a fazer, claro, é a gotinha, né, que o passarinho leva para o incêndio. Mas a gente segue levando a gotinha. Então, a fazer também trabalhos com um olhar de furar um pouco essa bolha, de borrar um pouco essa fronteira, né? Então, o que a gente tem? Tem projetos que levam espetáculos, por exemplo, gratuitos para 20 bairros de Caxias do Sul. Agora, nessa nova edição, provavelmente seja com a nossa Kombi Maria Giramundo, né? Que bota toda a trupe para dentro e vamos levar autores brasileiros para a Kombi amarela, né? Muito bom. Bota todo o equipamento. E aí, o que acontece? A gente gera algumas referências, como essa menina Zica, que não tinha referência nenhuma e que um dia teve contato, e aí, opa, o que é isso aí? E segue, né? Buscando isso. Bem como outros tipos de projetos, que é, por exemplo, trazer o pessoal, esses artistas, para junto da gente em alguns trabalhos. Né? Agora mesmo a gente está montando um espetáculo, né, com o pessoal
do rap. Olha, que Aqui legal. de Caxias, que são artistas muito bons, que são músicos maravilhosos. E que quando a gente se junta, ganhamos muito, ganham eles, porque a gente faz uma troca num nível muito profundo. Então, estou dizendo com essas coisas que a gente tem um espaço aí para se trabalhar individualmente, para se trabalhar como pessoa, como profissional, mas e transformar, como tu disse, a gente transforma quem está ao nosso entorno, mas também como sociedade, a gente trabalhar com essa ferramenta para transformar realidades, porque muitos desses artistas, colhi depoimentos longos, sinceros, disseram que poderiam estar em outra situação nesse momento se não tivessem tido, no mínimo, uma referência artística. Olha só. Que importante lá dentro da comunidade. Isso é educação. Claro, também. tem todo um apelo que ninguém condena, que tem questões do tráfico, que são é uma forma de ganho, né, monetário, e que não tem uma outra referência para fazer um contraponto, né, e oferecer uma outra alternativa. E nesse momento entra a arte, que é muito interessante. A gente vê um movimento dentro da periferia com o grafite, com a música, com a poesia, que tá fervilhando, né, e está realmente, como a gente comunga de uma frase, que é a arte salvando. Isso. Né, cumprindo uma função. Então, só para dizer que tem também isso, né, que a gente como artista tem uma responsabilidade de furando essa bolha, repensando editais públicos, né, para que todos possam ter acesso na forma, na linguagem, na divulgação, enfim. Sim, nós sempre pensamos muito sobre o privilégio que é viver daquilo que se ama fazer. É um privilégio, né? A arte, então, não são todos os países, mas vamos trazer aqui para o nosso Brasil, para o nosso entorno, faltam políticas públicas. Temos esperanças, né? Que as coisas melhorem, se modifiquem, que aumente esse olhar sobre a arte e os artistas, mas nós, principalmente, eu digo nós, mas vocês, né? Você sabe das dificuldades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que você visualiza esse panorama das políticas públicas, das dificuldades dos artistas, do teatro, mais especificamente no nosso país? Olha só, a gente está falando, até agora nós falamos de transformação, né? E realmente porque a gente acredita que a arte tem o artista é um porta-voz, né? Então ele tem um poder, né, de transformar, e por isso mesmo, desde sempre, o artista também é alvo de perseguição, de olhares que temem, né, mas vai transformar até quando, né? O que a arte como bagunça, ou sei lá, ou como uma ameaça, né, ao sistema vigente. E que, na verdade, não é tão perigoso assim, porque é um sistema muito bem instalado, então não precisam temer tanto assim, né? E aí, em função disso, tem alguns períodos da história que isso se intensifica. Nós acabamos de viver um período onde nem mais o Ministério da Cultura nós tínhamos, que é onde são geradas as principais políticas públicas, né? Então, por isso que a gente vê agora com uma certa esperança, um certo alívio de que, de novo, tem um ministério para pensar isso, né? E, de novo, nós temos a Funarte para pensar isso, né? Com pessoas que são profundamente ligadas à arte, pensando as políticas públicas. Então, isso nos dá um certo frescor, né? Uma esperança, porque já chegou um período que a gente é formador, né, dentro da Tangente. E de a gente pensar, peraí, mas a gente está formando essas pessoas para ir para onde?
né? E aí a gente chegou a se questionar, apesar de nós termos 30 e tantos anos de pura esperança no coração. Chegamos a passar por isso. E aí agora a gente está vivendo assim esse frescor nessa esperança de que novamente as políticas, os editais, o investimento de verba neste setor, que não é um setor que só sabe mamar no governo e tal, que é um setor que gera empregos num nível que a gente não imaginava, porque agora foram feitas pesquisas e tal, e ele equivale até à indústria. De fabricação, né? Só um parênteses, Zica. Eu tive a oportunidade de ir ao Projac. Só pensando no Projac, aquela enorme cidade em função da arte. Vamos chamar assim, né? Mas também a arte e a indústria estão sempre ligadinhas. Mas é isso que você está falando. E você não imagina, é marceneiro, é costureira, entorno, são as pessoas pensando no cenário, são os montadores, uma coisa incrível. E aí você diz, mas então é possível ainda? Isso. Então, a gente vê a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal também. E a nível municipal, a gente também está vendo assim, um movimento, um esforço. Mas vamos só fazer uma comparação. A gente já esteve pior que isso, tá? Mas a gente já teve um investimento de 2 milhões no Financiarte. E agora, isso caiu assim para 10%, sabe? Agora, há pouco tempo, foi resgatado uma parcela disso. Acho que ficou em 800 mil, não quero errar no número aqui. Mas olha como está ainda tão longe. E o que é esse investimento na cultura, sabe? Ele vai paralelo ao investimento na educação. A gerar referências, a gerar empregos, a fazer um trabalho com investimento na cultura e na arte, junto à segurança. Mas como assim a segurança? A saúde, sim. Está investindo num lugar que vai diminuir a criminalidade. Exato. Vai aumentar a qualidade de vida. Então, chega um momento que isso vai repercutir lá na saúde também. Então, não tem como a gente pensar que é mas tem coisa muito mais importante para investir. Vamos aprofundar esse debate. E porque é uma coisa muito importante. Mas eu vivo sem arte, mas não vivo sem, sei lá, né, pão. Sim. Ok. A gente tem primeiro a nossa necessidade básica, né, básica, ok. Mas normalmente essas pessoas assistem a novela que tu estava falando, que foi feita lá no Projac. No Projac. Essa pessoa entra no carro, ouve sua música. Opa, alguém fez essa música. Ou então, mais básico ainda, o cara só vive no TikTok. E usa, né, coisas que designers, que outros artistas fizeram. Então, não pode descartar. Estou falando de uma coisa bem básica, óbvio, né? Não se pode descartar a arte. A economia da cultura é importantíssima para que se gere essa transversalidade com outras áreas. Então, é um dinheiro importante para a sociedade toda, como um todo, né? E para que ela seja realmente melhor, mais colorida, mais leve. Aberta. Né? Então, isso que eu acho que é importante a gente respirar um pouco essa esperança e contribuir, né? Contribuir com nosso pensamento e para que não só esperar, vamos ver o que acontece em termos de editais, a gente pode contribuir com sugestões, né? Tem canais para isso. Muito bem. Isso também seria um curso muito interessante para se dar para os novos artistas, para aqueles que querem investir mesmo. Zica, eu quero retomar algo que você falou antes
sobre quando a gente tem essa experiência com o teatro, é uma experiência de autodescoberta e de se manter no aqui e agora, dentro dos lugares onde a gente está. Eu até me lembrei de um livro, O Poder do Agora, que é bem famoso, né? E que as pessoas, sim, nós sentimos dificuldade de estar aqui. Por exemplo, agora nós duas e mais o Moré, que está lá na nossa mesa de edição. Oi, Moré. Estamos aqui neste momento e não é para ficar pensando longe ou na próxima pergunta a fazer ou você nos seus compromissos. A gente está aqui nesse ambiente. Então você falou dos cheiros, as cores, né? Absorver o ambiente, sentir que nós estamos em contato, né? E ouvindo mesmo uma a outra aqui nesse momento. Por que cargas d'água? É a sociedade da informatização? É a tecnologia, como alguns dizem, que está nos dispersando? Por que essa dificuldade de estar presente com todo o nosso ser nas coisas que a gente está fazendo? Eu acho que, eu não sei, acho que é uma tendência geral. Eu acho que é parte e consequência do mundo que a gente vive. Então, não dá para dizer que é uma falta de esforço. É isso, as pessoas acordam, precisam defender o pão de cada dia, tem preocupações, tem tensões, tem pressão o tempo todo. E também tem isso que eu falo que é do sistema social, né? Que são todas as repressões, os preconceitos, a gente tentando agradar, a gente tentando sobreviver desesperadamente dentro desse universo que precisa cumprir preceitos, né? E centenas de coisas em todos os níveis sociais, religiosos, enfim. Então, a gente vira... O corpo, na verdade, fica assim no fim da fila. Ele fica bombardeado de tensões, de cansaço, de uma série de coisas que é consequência desse nosso cotidiano. Difícil. Tem muita campanha, a gente vê, né? A gente fica lá passando coisa na internet, né? Tire um segundo para ti, respire e tal. Não é em vão que isso aparece, né? Tanto, porque a gente realmente está cada vez mais difícil da gente tirar um momento e... Como é que eu tô? Peraí. Uau, olha esse ombro. Né? Como é que está a minha respiração? Onde é que eu estou tensionando? Então, essas coisas, elas estão ficando... Né? A gente chega em casa de uma jornada muito longa. Eu vim para cá, peguei um Uber para vir para cá. E aí, o moço disse, eu sou também metalúrgico. Né? E também faço umas 3 horinhas agora. E depois, óbvio que ele chega em casa exausto. Ele enfim... todos nós, em função de tanta carga, e não tem espaço para si. Então, esse desarmar, desmontar, retirar, limpar, para chegar na nossa essênciazinha simples, né, básica, que é deste ser que tem carne, pele, osso, que respira, que sente uma circulação sanguínea aí dentro, que mexe o dedinho do pé e aí diz, olha, eu tô aqui, sabe? É todo esse conjunto de coisas que nos afasta de nós mesmos, né? Dessa essência básica, né? Sem tanto julgamento interno, a mente aqui, não fala isso, não faz aquilo, olha, olha, Rio meio altinho, né? Vai chegar em tal lugar, vestiu a cor certa, várias coisas. Então, é esse voltar para si, para o aqui e agora, desnudar-se, ser mais verdadeiro, entregar mais o que realmente está naquele momento para o outro. Escuta o ambiente, escuta o que o outro está dizendo, de verdade, né? E é por isso que a gente exercita isso no teatro, para que a gente possa entrar em cena em trabalho com o outro, em jogo com o outro, né? Não assim 2
dois cotovelos empurrando para fala mais a sua espaço. fala, o outro fala a sua fala. Isso, e isso não está, ou não está integrado, né, e tal. Então, esse é o trabalho. Ele aparece na meditação, ele aparece em outras técnicas, com certeza, ele aparece em vários lugares. Nós, no teatro, trabalhamos bastante isso para usar na nossa arte. Mas quando a gente começa a usar, a gente usa em todas as coisas, né? Por isso que eu falei que a presença, a gente exercitando, a gente consegue em determinados momentos, né? Obviamente não vamos sair de lá seres iluminados, assim, o alecrim dourado que não se desconecta, né? Mas nós temos nossa luzinha que pode ser... Isso, né? A gente sabe que dá para voltar para aquele lugar. Aquele lugar que sou eu, né? Tô ficando bem comigo e essas coisas. Muito bem. Já dei uma porção de dicas. Quem quis aproveitar, eu já vou fazer algumas coisas. Zica, próximo espetáculo, o que o Tem Gente Teatrando está aprontando? Você falou do pessoal do rap, do grafite, essas parcerias. Conta um pouco pra gente do que nós podemos esperar em breve. Então, nossa, a gente entrou nesse ano, assim, sabe, foi plantando as sementinhas, elas floresceram. Então, a gente tem bastante coisa para esse ano. Coisas bem legais que a gente gosta muito. Algumas são esses projetos via lei municipal, via lei de incentivo municipal, e é bem importante frisar isso, e que não é a prefeitura, vamos dizer aqui direitinho, não é a prefeitura que pega um dinheiro e dá. Não é um sistema dentro da Secretaria de Cultura que aprova ou não o projeto, alinha, vê se ele está bem para ser executado e aprova. E depois a gente busca junto a uma empresa que queira apoiar. Certo. Então, é bom a gente clarear. A prefeitura que banca. De certa forma, porque é uma renúncia fiscal. Mas é uma empresa que dá um aval e apoia, faz um aporte financeiro para o projeto. Então, nós temos principalmente 2 agora muito legais, que são... Tem gente teatrando nos bairros de Caxias do Sul, que é esse que eu falei, que a gente faz uma itinerância, né, com a trupe, com a Kombi, que leva gratuitamente. Então, o pessoal dos bairros fiquem ligados, porque a gente anuncia antes, passa carro de som, a gente põe nas redes. Circo na cidade, isso, parece. É bem volta às origens. E daí, a gente também faz contato com as lideranças dos bairros e normalmente tem um grupo de WhatsApp, né, que aborda, que abarca aquela população, então a gente manda para lá. Ó, o mundo te chamando, né? Né? O mundo no celular, pip, chamando. Tu tá sentindo aqui? Sim, mas é bem assim. Mas vamos lá. Ele não tá no silencioso? Tá sim, mas é que eu tenho um ouvidinho bom. Tem quase uma mediunidade na mesa. Olha só, o outro projeto muito bacana é o Teatro para Todos. A gente faz temporadas com companhias de teatro da cidade. Então, é uma outra forma de gerar renda e também oferecer para a população esses espetáculos. A gente faz na sede da Tem Gente Teatrando, a gente tem um teatro lá. E tem, dentro desse projeto, então, tem espetáculo no sábado, no domingo e segunda, a gente chama de Segunda no Teatro. E a gente faz um espetáculo gratuito para as escolas públicas irem até lá, sair do seu ambiente, entrar no ambiente de arte e assistir o espetáculo. Muito, muito importante essa parte com as escolas. Porque é ali, né, que você desperta crianças, adolescentes, como é importante. Foi importante para mim. Isso direcionou, assim, grande parte do meu jeito de olhar as coisas. Então, vocês, pelo que eu estou vendo, estão tentando fazer alguma coisa meio holística, quântica, pegar todos os segmentos que têm a ver com o teatro, com a forma de arte que vocês fazem e atingir de uma maneira ou de outra. É um olhar bem plural, digamos assim.
Por outro lado, a gente também monta a escola, o curso profissionalizante e abraça, né, a jovens e adultos que queiram seguir a profissão. E prepara eles para gerenciar a carreira, entender das políticas públicas oferecidas a nível municipal, estadual e nacional. Muito importante. Como fazer essa presença cênica, qual a responsabilidade de um artista, o que ele leva além da forma artística, que conteúdo ele está levando. Então, esses profissionais que saem daí também depois são agentes que vão trabalhar junto à sociedade para gerar mais espaços e mais referências. Então, a gente está se multiplicando de várias formas, né? Isso. E outro jeito da gente fazer isso também são os nossos espetáculos da companhia. E aí, a gente estava com Memórias do Torto, Memórias do Corpo, que era profundo, né? Sério, tarará. Muito legal de fazer. E aí eu gosto de pular lá para o outro extremo. Então, a gente vem loguinho com a continuação da Memórias de uma Solteirona, que adoro. A Berna 50 mais. Que ela... Adoro. Que é uma nova fase da vida de Bernadette. Com todas essas questões que a gente falou, da sobrevivência, dessas compras na internet, dessas relações todas, sempre trazendo alguma coisa, assim, da forma que a gente pensa e vê o mundo, né? Com então, muito bom humor. Ela faz rir, faz rir, mas também é uma pessoa que se questiona, e como ela se questiona, ajuda todo mundo a se questionar junto ali dentro da sala de espetáculo, né? Então, estamos nessa, estamos fazendo várias coisas. 2023, muitas promessas, muitas coisas para fazer, assim mesmo que tá todo mundo tentando, né? Nesse ano de 2023, retomar algumas coisas, seguir aquele período da pandemia. Como é que foi para vocês? Olha, foi uma escola profunda de sobrevivência na arte, né? A gente conseguiu fazer executar alguns dos projetos que a gente tinha de forma virtual. Isso deu uma forcinha pra gente, né? Mas foi um grande susto, sabe? A gente teve que se reinventar, se reavaliar. Eu naquele período, tive crise de identidade, porque, na verdade, minha vida tem sido muito colada com a da Tangente. E a gente foi para casa, né? Então, teve todos esses aspectos. Financeiro, afetivo, psicológico e tal. Mas a gente, assim, passando a régua, fazendo uma avaliação, eu acho que a gente saiu muito bem. Nosso espaço se manteve. A gente conseguiu fazer coisas de forma virtual, aula, até espetáculo, em forma de live, parari, parará. Não perdemos o contato, não perdemos a fé, né? E aí conseguimos sair, né? Assim, demorou um pouco para engrenar, mas hoje eu digo que a gente retomou com força total e que estamos tendo um retorno, uma resposta das pessoas muito positiva. Que eu acho que todo mundo sentiu isso, assim, opa, cadê a presença? Cadê todo mundo? Cadê a arte? Cadê o lúdico? Cadê abraçar todo mundo? E aí a gente está tendo, assim, turmas bem preenchidas, plateia numerosa, né? Enfim, legal. Acho que vamos lá agora. Muito bom. É o que a gente tem sentido aqui com os nossos demais convidados também, que vêm falar de eventos, de até entidades, né? Organizações do que estão planejando. E todo mundo com muita esperança, com muita fé nesse 2023. Zica, eu te agradeço de coração por esse bate-papo de hoje, essa aula, essas dicas, porque você se abriu também para que a gente aqui, eu e o Moré em especial, mas a gente aí do outro lado também te conheça um pouco melhor, mais ainda, né? Porque são 30 anos de batalha ou mais. E que também, né, fique sabendo mais sobre o que vocês estão planejando
a partir do Tem Gente Teatrando. Eu te agradeço. Então, muito, muito, muito obrigada. Te agradeço muitíssimo. Amei esse espaço. O espaço de conversa e o espaço físico também. Que bom. Fantástico. Amei Ficamos mesmo. felizes. Te agradeço por tudo. Essa conversa foi uma delícia. Que bom! Que bom. A gente agora faz um fim de semana assim, com essa energia. É isso Amei. aí. Muito obrigada. Obrigada também. Sucesso em todos os teus empreendimentos. Gente, nós voltamos daqui a pouquinho, né? Com mais Alô, gente, nesse estilo assim que nós gostamos. Um bate-papo descontraído, mas cheio de informação e também de afetividade. Beijo! Sorria, você está na X-Play TV.